Olá a todos! O meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E a aula de hoje é sobre tipos de organização. Vamos falar sobre a organização linear, a organização linha staff e a organização funcional. Vamos nessa! Muito bem, mas antes de começar, eu quero te lembrar que no domingo agora, dia 24 de janeiro, é o último dia para você adquirir o ADM Academy pelo preço do ano passado, de 2020, que é R$ 119,40. Por quê? Porque na segunda-feira ele vai começar a ser vendido por R$ 297. Então, para você não perder essa chance de estudar um ano, que é a assinatura de um ano, com a gente, todos os materiais, mapas mentais, audioaulas, vídeos, aulas exclusivas. Se você não quiser perder essa oportunidade, então clica aí no link que está abaixo do vídeo e adquira o ADM Academy, beleza? Então vamos começar, vamos para a tela. Tipos de organização. Como eu disse, a gente vai falar sobre a organização linear, sobre a organização funcional e sobre a organização linha staff. Vamos começar então falando da organização linear. Eu quero que você entenda algumas características dessa organização. A primeira coisa que eu tenho para te falar é que essa é a organização mais simples de todas. Ela tem origem nos exércitos e nas igrejas. Se você for entender como é a estrutura de um exército ou a estrutura de uma igreja, você vai compreender o que eu estou falando. Por exemplo, uma igreja tem padres, bispo, arcebispo, enfim, toda uma cadeia de comando linear, porque vem de baixo para cima ou de cima para baixo, como você preferir. No exército também tem uma cadeia de comando linear, porque nós temos ali os soldados, depois temos, cabo, né? Cabo, capitão, comandante. Eu não conheço muito bem a hierarquia do exército, nem tampouco da igreja, mas eu sei que existe uma estrutura muito simples. Quem está em cima manda em quem está embaixo. Pronto. Essa é a estrutura linear. E por conta de ser uma estrutura exatamente assim, como eu acabei de falar, a gente diz que ela tem uma autoridade linear ou autoridade única. Por quê? Porque cada pessoa só tem um chefe. Cada soldado só tem um superior para lhe dar ordens. Assim como o padre tem ali o seu bispo, o seu arcebispo para lhe dar ordens. Ou seja, apenas uma pessoa dando ordem para quem está embaixo dentro da hierarquia. Isso faz com que a estrutura linear tenha um aspecto de pirâmide. Assim como você está vendo agora aí no vídeo. Um aspecto piramidal. Um aspecto de centralização de poder. Por quê? Porque, como eu disse, quem está mais acima na hierarquia manda em quem está abaixo da hierarquia. Então, o poder é centralizado. Tudo bem até aqui? Se você não sabe o que é centralização ou descentralização, para que você compreenda melhor esse conceito, eu te digo, dá uma pausa no vídeo, vai aí no canal, até no nosso vídeo onde explicamos o que é centralização e descentralização. Então, depois, volta para cá desse ponto e parta daqui o seu estudo, para que você não fique muito perdido, para eu não ter que ficar explicando aqui o que é centralização ou o que é descentralização. Existem algumas vantagens dessa estrutura linear. Quais são as vantagens? A primeira vantagem é que a organização linear tem uma estrutura simples. Só de você bater o olho, você já compreende. Você já sabe quem está em cima e quem está embaixo. Você já sabe quem manda e quem obedece. Você já sabe quem é que tem determinado cargo e quem é que tem outro cargo. Você sabe quem está abaixo de quem dentro de uma autoridade. Outra vantagem é que há uma facilidade muito grande de você implantar esse tipo de estrutura em uma organização. Então, por exemplo, se você tem uma organização pequena e você quer colocar uma estrutura linear, uma estrutura onde tem pessoas, hierarquia, responsabilidade, alguém mandando em alguém, é muito fácil de ser implantado se você escolher o tipo de organização linear para implantar dentro do negócio. E o bacana é porque existe uma certa estabilidade. Essa estrutura é muito antiga.
Então, quando você pega essa estrutura e você a mantém, você aplica ela no negócio, você tem uma certa estabilidade no sentido de que você já sabe quem é que tem determinado poder, você sabe quem não tem, você sabe quem manda em quem, você sabe quem tem determinada responsabilidade, porque a estrutura é muito fácil de manter, é muito fácil de compreender e por isso é difícil de mudar. Ou seja, você ganha uma estabilidade dentro do seu negócio. É por isso que essa estrutura é bom para quem tem um negócio pequeno, para quem tem uma organização pequena. Porém, também existem desvantagens, como, por exemplo, é uma estrutura muito rígida, ou seja, não aceita muitas mudanças. Como eu falei, ela é estável, porém ela não aceita muitas mudanças. Se você quiser mexer, colocar uma peça aqui outra acolá, é difícil. É difícil trocar as pessoas de lugar, é difícil fazer com que elas aceitem novas responsabilidades, porque dentro dessa estrutura é tudo muito definido. Portanto, uma dessas desvantagens já começa por aí, que é muito rígido. Existe uma dificuldade para mudar, existe uma inflexibilidade, existe dificuldade para você inovar, ter uma certa inovação na sua organização. E as pessoas, dificilmente elas têm iniciativa, porque como é uma estrutura centralizada, elas sempre dependem da pessoa que está acima na hierarquia. Então elas ficam na delas, elas não tendem a tomar atitudes. Existe também um certo exagero de quem é chefe dentro dessas organizações. Porque como cada pessoa só pode ter um chefe, então esse chefe tem muitos subordinados. Ele manda em todos, ou seja, ele pode exagerar na sua chefia, na sua liderança. Ele pode exceder aquela autoridade que ele mesmo tem. Se você trabalha numa empresa assim, onde o chefe é mão de ferro, onde o chefe manda em tudo, manda em todos, com rigidez, com um certo grau de centralização muito forte, então você percebe exatamente o que eu estou falando. Outra coisa é que o chefe, ele manda em tudo. O chefe manda em tudo e manda em todos. Ou seja, em tudo ele se mete dentro de uma organização linear. E o que isso significa? Significa que ele não consegue se especializar numa coisa só. Então a organização linear tem como desvantagem que os chefes são pouco especializados. Eles sabem muito de muita coisa, mas não são especialistas em nada. São chefes generalistas. E aí isso acaba sendo um problema para a grande maioria das organizações. E onde é que eu posso aplicar esse tipo de estrutura? Bom, você pode aplicar em empresas pequenas, em empresas que estão começando, em empresas onde as tarefas elas são padronizadas, ou seja, tudo muito rotineiro, como por exemplo uma fábrica, uma pequena fábrica. Uma pequena fábrica não tem muito funcionário, todos os dias é quase tudo a mesma coisa. Então, esse tipo de estrutura pode ser aplicado também numa fábrica. Por enquanto, você está compreendendo, né? Beleza. Então, vamos prosseguir. Agora a gente vai começar a falar do tipo de organização funcional. E a gente já começa por alguns conceitos iniciais que são muito importantes para você compreender. Você tem que entender que dentro da organização funcional existem os especialistas. Ou seja, agora você não tem mais um chefe que manda em todos. Agora você tem um chefe para cada setor, para cada função. Por isso se chama organização funcional. E quais as características da organização funcional? O primeiro ponto é que a autoridade é dividida. Na organização linear, a gente tinha um chefe que mandava em todos, então a autoridade era única. Agora não. Agora, se você, por exemplo, é um operário, é um funcionário dentro de uma organização linear, então se você tem um problema com uma área, você vai lá resolver seu problema com o chefe daquela área. Na organização linear, você tinha que falar com o seu superior imediato e o seu superior imediato iria falar com quem pudesse resolver seu problema. Porém, nessa, você vai direto naquele que tem autoridade funcional, ou seja, aquele que tem o poder de decidir sobre determinada área dentro da organização. Então, se você tem um problema, por exemplo, de TI, você não vai falar com o seu supervisor, você vai direto no supervisor de TI e ele vai resolver seu problema de TI. Se você tem um problema com o financeiro, então você vai direto no financeiro. Por quê? Porque na autoridade funcional, a autoridade é dividida dentro desse tipo de organização. Então, cada um cuida da sua parte, da sua área. Então, é muito especializado.
É por isso que nós chamamos de autoridade funcional, porque cada um manda na sua função, naquilo que sabe, naquilo que entende. É por isso que aqui dentro da autoridade do tipo de organização funcional existem especialistas. É o tipo de organização mais especializado que tem. E as linhas de comunicação são linhas diretas, sem nenhum intermediário, ok? Então são linhas diretas. Que significa isso, Alan? Na organização linear, a gente tinha uma linha rígida de comunicação. Por quê? Porque para você, por exemplo, falar com alguém, primeiro você tinha que se reportar ao seu chefe. E o seu chefe iria falar com quem fosse direito. Então a linha de comunicação dentro da empresa era muito rígida. Agora não. Agora, se você tem um problema, você tem uma linha direta até o chefe do departamento, o especialista que resolve aquele problema, que tem a autoridade sobre aquele conhecimento. E quais são as vantagens desse tipo de organização? Uma das vantagens é que existe a máxima qualificação. Ou seja, quem trabalha, quem é autoridade sobre uma determinada área é muito qualificado naquilo. É por isso que dentro desse tipo de organização se paga melhor para aquele que é especializado em determinada função. Então essa é a primeira situação. Se você tem um problema, você não vai falar com o seu chefe que sabe um pouco de cada coisa. Não, você vai falar diretamente com o especialista daquela situação, daquele problema que você precisa que seja resolvido. Então as pessoas têm que ser muito qualificadas. Isso na hora de resolver um problema é muito bom. Outra vantagem que justamente advém por conta dessa máxima qualificação é que a supervisão técnica é muito boa. Então, quer dizer, imagina que você tem ali uma pessoa que manja muito daquilo que você está tratando ali e precisa resolver. E essa pessoa vai te supervisionar, vai te treinar, vai te motivar, ok? Por quê? Porque vai estar te ensinando naquilo que ela é especialista. E mais uma vantagem é que agora a comunicação é muito rápida. Se você quer falar com alguém, você vai direto nesse alguém, você não depende do seu chefe nem de ninguém. Ok, mas quais são as desvantagens então? Bom, uma das grandes desvantagens é a diluição da autoridade. Por quê? Porque como eu tenho muitos chefes, cada um especializado na sua área, eu tenho a autoridade diluída. Antes, na organização linear, eu tinha um chefe que dava ordem em tudo e em todo mundo. Então, você obedecer esse chefe era mais fácil, porque só era um. Agora que você tem vários chefes, esses chefes não estão olhando para você o tempo inteiro, são muitos. Se você errar, talvez você não consiga ali ser punido da maneira que você deveria, ou talvez ninguém nem perceba até um determinado ponto. Então a tendência é que a pessoa relaxe, a tendência é que haja pouca obediência, pouca disciplina por conta dessa autoridade ser diluída. Outra desvantagem é a subordinação múltipla. Por quê? Porque já que você tem vários chefes e não só um, então a quem recorrer? Aí você pode dizer, olha, Lança, meu problema é de TI, então eu vou lá com o cara responsável da TI. Se é do financeiro, eu vou com o financeiro. Se é da produção, eu vou com da produção e etc. Tudo bem. Algumas situações realmente são super simples assim. Você sabe exatamente a quem recorrer. Mas tem determinadas situações que você olha para o problema e você não sabe quem é o responsável por resolver aquele problema. Nesse caso, você pode ficar confuso. A quem eu vou recorrer para que esse problema seja resolvido? Qual dos chefes especializados em determinada área eu vou saber a quem recorrer? Você pode acabar tendo uma confusão. Isso é uma desvantagem. Porque se você tivesse só um chefe, você iria direto nele. Como você tem vários, para onde você vai em determinada situação? Então, tem algumas situações que podem não ser tão claras assim sobre de quem é a responsabilidade. E nesse caso, um chefe pode jogar a responsabilidade para o outro. Ah, não, isso aqui é problema da TI. Ah, não, isso aqui é problema da produção. E aí, você já viu no que dá. Outro grande problema, outra grande desvantagem da organização funcional é que existem muitos especialistas. E, às vezes, cada um quer impor a sua visão de especialista sobre determinado assunto. Aí vem o gestor da produção e fala, não, isso aqui tem que resolver assim, assim, assim. Aí vem o cara
lá da parte de manutenção e fala: não, isso aqui está errado, isso aqui é melhor fazer desse jeito. Então, cada um tem uma visão diferente do mesmo problema, porque tem especialidades diferentes, funções diferentes. Isso pode acabar ali ocorrendo uma concorrência de especialistas, o que não é muito bom, porque gera confusão e acaba prejudicando, né, as pessoas que estão envolvidas naquilo. E onde é que pode ser aplicado? Onde é a aplicação desse tipo de organização, a organização funcional? Esse tipo de organização pode ser aplicado em empresas pequenas, assim como a tal da organização linear. Também pode ser aplicado quando você tem uma equipe dentro da sua organização, dentro da sua empresa, muito entrosada. Se essa equipe é muito entrosada, eles são bem coordenados, então cada um vai saber respeitar a função dos outros. Portanto, você também pode aplicar dentro de uma equipe assim. Também é possível aplicar dentro de um local onde os objetivos são muito definidos, porque existe todo um padrão para seguir para alcançar aquele objetivo. Quando você não sabe muito bem onde vai chegar, você precisa de alguém para pôr disciplina. Então, precisa da organização linear. Mas quando está tudo muito bem definido, então você pode deixar a organização funcional fazer o seu papel. É possível também ter ali digamos assim, a empresa ela tem uma organização linear, porém, para um determinado trabalho, um determinado serviço, eles podem se organizar de forma funcional. Então, a gente tem aí uma atribuição temporária de organização, de tipo de organização. Então, nesse caso, também pode ser aplicado. Agora, a gente vai começar a falar da organização linha staff. Vamos começar então a falar dos seus conceitos iniciais. A organização linha staff, ela é a maneira mais complexa de se organizar. Também ela é a maneira mais completa. Por quê? Porque ela vai pegar as vantagens da organização linear, as vantagens da organização funcional e vai unir os dois em um outro novo tipo de organização, onde nós temos a organização linha staff, ou seja, linear mais funcional. É por isso que a gente tem dois tipos de órgãos dentro de uma organização linha staff. A gente tem os órgãos de linha e a gente tem os órgãos de staff. E o que vem a ser um órgão de linha? Ora, é todo o órgão que se preocupa com as atividades principais da empresa. Ou seja, se você tem, por exemplo, uma montadora de automóvel, qual é a atividade principal de uma montadora de automóvel? Ora, é montar, produzir o automóvel. Então, todos os órgãos que estão diretamente ligados com a produção do automóvel são órgãos de linha. Vamos pegar, por exemplo, uma cervejaria. Quais são os órgãos de linha? São todos aqueles que estão responsáveis diretamente em produzir a cerveja. E esse exemplo você vai e expande para qualquer outra área. E o que vem a ser os órgãos de staff? Ora, staff é como se fosse um apoio. É como se fosse um pessoal de apoio. Tudo aquilo que dá apoio ao órgão de linha é o órgão de staff. Por exemplo, existem alguns órgãos que prestam serviços. Eles não estão diretamente ligados em produzir a atividade principal da empresa, mas eles prestam serviços de contabilidade, propaganda, compra, pesquisa. Veja, esses órgãos são muito importantes, mas eles não produzem o objetivo principal daquela organização. Porém, eles dão apoio de serviço para aquela organização. Existem também outro tipo de órgão de staff, que são órgãos de assessoria. E aí você tem órgãos que dão assessoria jurídica, órgãos que dão assessoria de RH. Então, quer dizer, são órgãos que estão dentro da empresa ou são contratados, terceirizados, e eles também prestam apoio para aquela empresa poder trabalhar. Você também tem órgãos de planejamento. Planejamento, controle, órgãos que vão cuidar da parte financeira, que vão cuidar do orçamento, que vão cuidar da qualidade, da manutenção. Temos, por exemplo, o almoxarifado,
que aí já é outro tipo de órgão, mas que também não é o principal de uma empresa, mas ajuda, apoia a empresa. Então, quer dizer, você tem aí vários tipos de órgão que apoiam os órgãos de linha. Então, esses são os órgãos de staff. Enquanto os órgãos de linha se preocupam com a atividade principal da empresa, os órgãos de staff têm essas atividades secundárias. Veja bem, não sei se você reparou, mas são atividades extremamente especializadas. Imagina cuidar do orçamento de uma empresa. Imagina cuidar da contabilidade. Imagina cuidar só da parte de compra. Ou seja, eu tenho órgãos com funções específicas. Você consegue perceber, então, que eu tenho órgãos que fazem a atividade principal, linha, e órgãos que têm funções específicas que dão apoio para a linha. Portanto, são órgãos funcionais, que a gente chama do staff. E quais são as características desse tipo de órgão? A primeira delas, como eu já falei, é que eles unem a autoridade linear mais a autoridade funcional. A segunda delas é que, embora nós tenhamos a autoridade funcional e linear juntas, a autoridade linear ela tem prioridade. Por quê? Porque ela cuida dos órgãos principais da atividade principal, da empresa. Com relação às linhas de comunicação, nós temos as duas linhas. Nós temos linhas rígidas, linhas formais, ou seja, quando algum subordinado quer falar com alguma situação, algo que esteja além dele, ele ainda assim tem que se direcionar ao seu chefe imediato. Isso dentro dos órgãos de linha. Porém, nós também temos as linhas mais flexíveis, ou seja, as linhas diretas de comunicação. Por quê? Porque a autoridade de linha vai se comunicar diretamente com esses outros órgãos de apoio quando precisar de algum problema, de alguma orientação, de que algo seja resolvido nas suas atividades principais. Porém, é importante você entender que existe uma separação. Nós não estamos falando de órgãos de linha e órgãos de staff submetidos um ao outro automaticamente, instantaneamente. Não. Existem os órgãos de linha, ponto. Existem os órgãos de staff, ponto. Órgãos de staff estão ali apenas para orientar. Eles não vão se meter no que os órgãos de linha estão fazendo. Isso significa que, se, por exemplo, vem uma orientação do órgão de staff e o cara que está no órgão de linha, o que está com autoridade de linha, não quer fazer, ele não faz. Ele não é obrigado a obedecer os órgãos de staff. Então, existe uma separação muito clara ali. Porém, quem está no órgão de linha tem que se submeter à sua hierarquia dentro do órgão de linha. Então, aqui você percebe que existe uma hierarquia de um lado dentro dos órgãos de linha e existe uma especialização, pessoas com conhecimentos específicos nos órgãos de staff. Esse joguinho aí, hierarquia versus especialização, está predominante num tipo de organização linha staff. Mas quais as vantagens da linha staff? A primeira vantagem é que você tem uma assessoria especializada, porque você vai ter muitos especialistas para apoiar os órgãos de linha. A segunda vantagem é que esses órgãos eles vão trabalhar coordenados. Então, vai ter uma grande sinergia, uma grande coordenação dentro de uma organização que utiliza linha staff. E a terceira vantagem é que eu consigo ter os benefícios da organização funcional, onde tem aquela comunicação direta, onde temos especialistas para resolver o problema, com os benefícios da autoridade de linha, que é onde eu tenho ali a hierarquia, a obediência. Então, eu ainda vou manter a autoridade de linha, vou manter a disciplina, vou manter a obediência e além disso, eu ainda vou ter a assessoria dos órgãos staff. Então, eu uni os dois, isso é uma grande vantagem. E quais são, então, as desvantagens? Infelizmente, manter uma organização linha staff requer muito dinheiro, requer um custo elevado. Então, não dá para os pequenos. Você precisa ter uma certa quantidade de capital para contar com vários especialistas, porque muitos especialistas têm maior qualificação, têm salário mais caro, é mais difícil manter uma estrutura desse tamanho.
E outra coisa é que há conflito entre os órgãos. Como assim? Como eu disse anteriormente, alguém da autoridade de linha pode não querer obedecer o que alguém da autoridade de staff disse. Isso é comum. E aí o que acontece? O especialista fala alguma coisa, quer dizer, aquele que está no staff fala alguma coisa, olha, isso aqui poderia ser feito. Só que o cara que está na linha, ele pode dizer, eu não quero fazer isso. E muitas vezes eles realmente ignoram. Por quê? Porque quando o cara está na linha, ele tem mais experiência, porque ele já está ali há muito tempo. Normalmente são pessoas que estão há muito tempo no trabalho. E aí ele não quer ouvir a pessoa que tem mais qualificação, porque ele quer ir pela experiência dele. E aí fica nesse bate-rola, né? O cara que está na linha não quer obedecer e o cara que está no staff fica chateado, porque o cara da linha não vai querer seguir o que ele sugeriu. E aí pode haver conflito entre esses dois tipos de órgão. E isso é um problema, uma desvantagem. E aonde pode ser aplicado a linha staff? Basicamente em qualquer lugar. Qualquer empresa pode estabelecer para si uma estrutura de organização linha staff. Basta ter as condições que necessite. Embora eu disse que não é bom para os pequenos, não é bom para quem tem um pequeno negócio, não significa que não pode ser aplicado lá. Pode ser, só que precisa de dinheiro, vai ter um custo elevado, como eu falei. Ok? Então esses são os 3 tipos de organização: organização linear, funcional, linha staff. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Que você tenha aí aprendido. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí abaixo. E não se esqueça que a gente só tem até domingo, 24 de janeiro, para ter o preço antigo da ADM Academy. Se você quiser participar, é só clicar no link abaixo e aí ir lá e fazer a sua assinatura anual. Beleza? Eu espero que você tenha gostado e nunca se esqueça que não existem limites para um administrador.